Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe todo mundo que está ouvindo, aonde você estiver. Que haja paz e graça sobre a tua vida. Que a paz de Cristo seja com todos vocês. Eu hoje quero compartilhar com você, e se você parou aqui para ouvir, que Deus fale ao seu coração. Né? Vamos falar sobre um tema que está muito hoje, Deus me incomodando muito no meu coração para falar. E que já há meses, uma irmã lá em Campinas, quando eu estava lá, ela me pediu que eu falasse sobre isso. E na época eu estava sem inspiração, não acabei não fazendo, mas vai para ela sabe quem é que me pediu, e que fale ao coração de todos, e ao meu também. E é um tema muito abordado na Bíblia, viu? Desde lá de Gênesis até Apocalipse, a gente vai encontrar textos incansáveis falando sobre a inveja. E muitas vezes a gente não dá tanta atenção, porque nunca o orgulhoso ele fala que é orgulhoso. O invejoso também não se vê invejoso. Mas a inveja é algo tão enraizante, é algo tão profundo que está no íntimo, na alma da pessoa, que ela se manifesta através das atitudes e das palavras. A boca fala do que está cheio o coração. E às vezes nós nem nos apercebemos que nós temos este mal. E Jesus tratava sobre o assunto da inveja. Aliás, que a inveja foi a causa da prisão de Cristo. Né? A Bíblia diz que os religiosos, em Mateus 15, 6 até 15, você vai ver que a inveja dos sacerdotes entregaram Jesus e soltaram Barrabás. Paulo sofreu muito com a inveja, né? E a inveja é algo que é tão latente que ela gera frutos malignos na vida da pessoa. E Jesus, ao tratar aqui em Mateus 20, ele diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e disse-lhes: vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, e saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão, vocês também, para trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a queixar-se ao proprietário, dizendo-lhes: estes homens contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado o último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Glória a Deus. Você já deve ter ouvido esse texto. E ele, assim, olhando
por alto. Parece até injusto, né? Alguém trabalhar desde manhã até a tarde, sendo que o horário do dia dos judeus encerra às 6 horas, né? Ele pegou os últimos trabalhadores para trabalhar a partir das 5. O pôr do sol já, às vezes até às 5 já começa o pôr do sol e os judeus param de trabalhar. E aqueles que foram cedo, os primeiros a serem contratados, eles questionam, como assim? Eles trabalham menos e ganham igual? Mas aí é que está. Muitas vezes, nós lemos e julgamos segundo a justiça dos homens. Mas como o dono da vinha, ali Jesus, ele disse, eu não estou sendo justo, não foi o que eu contratei com você? Eu não falei para você que eu ia te dar um denário e eu não te dei? E você não concordou comigo? Agora, porque eu estou dando um denário para o outro, você está reclamando? É a inveja porque eu sou generoso? Sim, ele estava sendo generoso. E dentro da justiça de Deus, ele era muito justo, porque ele tratava todos de maneira igual. Muitas vezes a gente usa esse texto para mostrar aquele que está na obra há 20, 30 anos e aquele que chega hoje, que às vezes se sente superior ao que está há muito mais tempo. E para Deus é tudo igual, não há distinção. Ou aquele que trabalhou muito, falou, nossa, eu tenho um monte de ministérios e, né, eu estou por cima da carne seca, eu sou o bambambam. Não, para Deus, aquele outro que está chegando ali humilde, coração contrito, para Deus ele está recebendo a adoração daquele ali igual do outro. Para Deus não há distinção entre homem, mulher, idoso, criança. Deus vê todos igualmente. E isso faz parte da justiça de Deus. Antes da gente começar a falar mais alguma coisa, eu quero deixar bem claro. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Deus é um justo juiz. E quando ele dá algo para alguém, ou ele determina na generosidade dele agir sobre a vida de alguém, ele tem os seus propósitos e a sua justiça está governando aquela situação, está dirigindo aquela vida. E muitas vezes nós sentimos inveja do outro, Deus está abençoando mais fulano do que a mim, porque a inveja causa isso, né? Ela causa um certo desgosto. Olha a definição da inveja. Inveja, ela está ligada aos ciúmes, ela é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É um desejo irrefreável que a pessoa não consegue conter de possuir o que o outro tem. Eu creio que a inveja, como a Bíblia mostra, ela tem vários exemplos na Bíblia. A Eva, quando vê a fruta que ela não poderia comer, mas desejou, ela quis ter aquilo que era proibido para ela, que Deus disse não. E quando a serpente disse que ela teria poder também de conhecer entre o bem e o mal e seriam como deuses, motivou ela a pegar e a comer, o desejo de ser igual. E por isso o pecado entrou no mundo, né? E deu a Adão e Adão comeu. Abel e Caim, quando foram entregar ofertas a Deus, e Deus não recebeu a oferta de Caim, porque o coração dele já abrigava o mal, Caim se enfurece, descai o semblante, Deus fala para ele, Caim, por que se descaiu o seu semblante? O mal jaz na porta, se fizeres bem, será aceito, senão o mal te dominará. Então, o que ele fez? A inveja de Deus ter aceito o irmão e não ele, o levou a assassinar o próprio irmão. A inveja traz loucura. Quando as mulheres passaram e cantaram das vitórias de Davi e Saul ouviu, a Bíblia fala que ele foi tomado de inveja. E ele perseguia Davi. Ele tinha medo dele, porque sabia que Deus estava com ele, mas ele passou a odiar o Davi, alguém que ele admirava por ter matado o gigante. Ele passou a odiar. E
essa inveja que ele abrigou no coração dele acabou levando ele à loucura. Muitos outros casos nós vamos ver na Bíblia, né, sobre inveja. Os próprios irmãos de José, por inveja que o pai o tratava melhor, acabaram pegando ódio. Então, o que a inveja causa? Ela é um sentimento de descontentamento, de ressentimento que é causado por ver a posse do outro, que o outro, a sorte de alguém. São emoções negativas, elas podem, que às vezes está no coração da pessoa, podem ter sido gerado por uma inveja e ela nem sabe. Porque a inveja, ela produz raiva, orgulho, depressão, ansiedade, confusão, revolta. A inveja, ela é um sentimento maligno. Ela não é um sentimento bom e nem um sentimento inocente, tá? A Bíblia diz em Tiago 3, versículo 13, que quem é dentre vós é sábio e tem um verdadeiro entendimento, que demonstre um bom proceder cotidiano, mediante as obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. No entanto, versículo 14 de Tiago 3 diz assim, olha, presta atenção. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disto, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, é demoníaca. A inveja é um sentimento demoníaco, como a amargura de coração. E a primeira coisa que o sentimento de amargura no coração, de que a inveja traz, é um sentimento de ressentimento, de amargura. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que Deus abençoa ele e eu não? O que ele é melhor que eu? Como que eu vou identificar no meu coração se realmente eu sou ou não invejoso ou não invejosa? Porque algumas características de uma pessoa invejosa, ela odeia ver pessoas felizes. Aquilo acaba com o dia dela, porque ela está se achando que a outra... Por que a outra é digna e ela é indigna de receber? Ela não se alegram com as alegrias das pessoas. Ela não consegue sorrir, ela não consegue elogiar, ela não consegue acolher aquela alegria como se fosse dela. Ela não celebra as vitórias do outro. Ela se fecha, ela se cala. Às vezes ela até silencia. Pelo próprio semblante você vê que a pessoa não gostou de ouvir boas novas na vida do outro. Isso é sinal de inveja. O invejoso age assim. Quando ele vê algo na casa de alguém, ou vê a roupa, ou um trabalho, uma promoção, ou mesmo dentro do ministério, um dom sendo manifestado em alguém, ele sempre tenta denegrir. É como aquela pessoa que chega para você e diz assim, nossa, você viu como ela emagreceu? Mas também, né? Emagreceu porque ficou doente. Ou ela nunca dá um mérito para a pessoa. Viu como ela conquistou tal coisa? Olha como ela louva bem para Chu. Mas ainda está um pouco desafinada, ou poderia ficar melhor. Ela não consegue ver. E a inveja, ela é tão prejudicial que ela, além de tentar denegrir, ela está roubando a glória de Deus na vida daquela pessoa. Ela tenta apagar, sabe? Por quê? Porque ela não aceita ver o outro bem. O invejoso, ele não confia, ele não consegue entender os planos de Deus na vida de cada um. São diferentes, são particulares a cada pessoa. A inveja, geralmente ela desconhece a verdadeira grandeza de Deus e o agir dele na vida de cada pessoa. Como ele faz, como Deus vê, por que ele está permitindo. Tudo que Deus dá na vida das pessoas tem propósito. Às vezes as pessoas estão vendo o bem que ela alcançou, mas não vê as dores e as lágrimas que ela sofreu, não vê as lutas que ela passou para chegar naquela vitória, só está vendo aquele momento. Está
questionando Deus. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu a confiar em Deus. Ela não aprendeu a conhecer Deus. Ela não confia na própria justiça de Deus. Então, o que ela faz? Ela se amargura, ela se entristece, ela desdenha, sabe? Ela denigre. Quer ver algo que é muito latente, a inveja? E como isso gera na vida das pessoas? As mídias sociais, principalmente o Instagram. Eu já ouvi de pessoas que a esposa fica o dia inteiro no Instagram, quando chega em casa o marido, ela está reclamando o tempo todo, porque que ela não tem nada, que ela não tem o que ela merece, por quê? De tanto ela ver aquelas vidas criadas, aquelas fotos, né, maravilhosas no Instagram, que parece até uma utopia, de repente ela olha para aquilo e fala, não, por que aquela ali pode e eu não tenho? Porque eu não saio dessa mesmice. Ela começa a olhar a vida do outro, em vez de ela estar procurando entender de Deus, qual é os propósitos de Deus na vida dela. As redes sociais, elas trazem um prejuízo muito grande, não só adolescentes e as crianças, que muitas vezes vê o sonho de consumo na mão do outro e aquilo ali traz um mal para o seu coração. Não. Ela também faz mal a adultos, as pessoas que acolhem no coração a inveja e muitas vezes nem sabem. Mas quando seu comportamento mudar, seu humor mudar, sua visão mudar, você se fechar, se sentir inconformada, insatisfeita por ver o sucesso na vida de alguém, pode ter certeza que um alertinha acendeu no seu coração, que você precisa tratar a inveja, tá? Cuidado. Eu vou contar um testemunho para vocês. Não vou falar nomes, mas uma vez me falaram, uma pessoa muito querida falou para mim que eu nunca deveria contar bênçãos financeiras na frente de todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes há pessoas que não estão preparadas para ouvir as suas bênçãos. Mas como eu sempre cresci num ambiente onde na igreja a gente sempre contava bênçãos, eu resolvi contar uma bênção que eu tive depois de 5 anos lutando numa escassez, comendo, sabe, com muita dificuldade, vivendo, que eu perdi, na época, a pessoa que eu amava, e aí eu criei meu filho, e naquela luta, sabe, com muita dificuldade, depois de muito tempo, conquistei uma bênção que estava aguardando e contei isso num grupo que eu participava com quase mais 30 pessoas. E para quê? Mas eu contei que até uma bênção financeira veio à minha vida, por quê? Porque eu queria compartilhar da alegria que eu estava. Eu estava me vendo como aquela mulher da dracma perdida, quando acha, poxa, depois de tanto choro, de tanta lágrima, poxa, que alegria poder compartilhar com amigas. Só que não aconteceu isso, sabe? Algumas sim se alegraram comigo, mas uma pessoa me chamou a atenção, porque dali, no dia seguinte, ela nunca mais apareceu no nosso grupo. Sumiu por anos. Depois de uns 2 anos, eu encontro essa pessoa e ela vem me pedir perdão. Aí eu falei, por que você está me pedindo perdão? Eu fiz alguma coisa que te desagradou? Ela falou, você não. O mal estava em mim. Porque quando você contou a sua bênção, eu enchi meu coração de revolta contra Deus e falei, por que ela pode? Por que ela tem? E eu estou passando dificuldade, e ela está aí contando isso daí. E ela se revoltou tanto contra Deus, que ela saiu do nosso grupo, afastou. E nesses 2 anos ela comeu o pão que o diabo amassou, como a gente fala. E aí ela voltou novamente, e aí ela veio falar para mim que ela tinha guardado aquilo no coração. Eu falei, pelo amor de Deus, amada, se você tivesse dito, irmã amada, se você tivesse dito na época que eu recebi a minha bênção, que você estava em dificuldade, eu teria te dado, te ajudado. Aquilo não foi para te afrontar, foi para glorificar o nome do Senhor. Mas às vezes as pessoas caem no coração delas de forma tão terrível,
O diabo trabalha onde o coração está aberto para a inveja, que as pessoas elas criam raiz de amargura. Elas criam. E como a Bíblia mesmo diz, que é onde a inveja, a confusão. Sentimento de confusão, de raiva, de orgulho. Tanto que a Bíblia declara que os invejosos, está lá em Gálatas 5, como as raízes de amargura, como bebedeira, como fornicação, como outros. Ela está ali comparada com aqueles que não vão herdar o reino de Deus. É tão sério a questão da inveja. Se você olha para as coisas de alguém e deseja e consegue ficar mal porque você acabou de ver, você vê uma foto de alguém que está melhor, você considera que está melhor que você hoje, e você se sente mal porque está vendo e já começa a se colocar no lugar da pessoa e achar que com você não acontece, cuidado, irmão, cuida do teu coração, irmã, cuida do teu coração, porque o diabo ele está ali trabalhando para plantar outros sentimentos, e sentimentos que farão mal somente a você, a cada um que acolhe a inveja no coração. Porque lá em Provérbios 14, 30, diz o seguinte, que a inveja é podre, que a paz, a paz é a vida do corpo, mas a inveja é podridão de ossos. Alguns tratam até como o câncer, que é como se tivesse um câncer, apodrecendo os ossos. Vai corroendo. Tem uns que querem apagar. Um professor que vê um aluno se destacando quer abafar. Até mesmo no meio cristão, alguns, entre homens de Deus, a Bíblia declara em Filipenses que há essa rivalidade. Ele fala assim que não, em Filipenses, por exemplo, 1,15 diz que, em verdade, contudo, alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, e outros, porém, fazem com boas intenções. Até dentro da igreja existe rivalidade, inveja entre irmãos. Se você está bem numa fase boa na sua vida, e naquele último áudio eu falei sobre isso, que há dias bons e maus, e vem para todos, ninguém tem inveja dos seus dias maus, né? Quando você está passando os dias maus, que Eclesiastes fala que todos vão passar, ninguém tem inveja. Mas quando você está nos seus dias bons, o outro inveja. Só que ele não quer passar o que você passou e quer ter o que você tem. Olha que coisa demoníaca, que sentimento diabólico, não é verdade? Então, a inveja, para terminar agora, para concluir, eu vou dizer o seguinte, que a inveja, ela é uma incapacidade de você ver o que Deus tem de você. Todos nós temos valor diante de Deus. Todos nós temos capacidade, todos nós temos bênçãos. Só que um não é igual ao outro. E Deus tem propósitos maiores e melhores na vida de cada um. Só que para que a gente receba as bênçãos de Deus, para que a gente esteja dentro, a gente tem que provando do melhor de Deus na nossa vida, nós temos que estar dentro dos planos de Deus, agindo em conformidade com Ele. E no tempo certo vai acontecer, irmão. Porque Deus não é um homem que minta. E o que Ele tem para você vai se cumprir. Só que não é no seu tempo, nem no meu tempo. É no tempo dele. E às vezes são muito maiores do que você possa imaginar. Então começa a se olhar como alguém de valor. Porque Jesus não deu a vida dele por algo que não tem valor. Nós somos preciosos para Deus. Todos nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue, dado pelo próprio Senhor Jesus. E muitas vezes as pessoas não reconhecem o preço pago por ela. Ela olha para o outro e olha pelos olhos humanos e já julga a situação. Mas não, Deus disse para Samuel, que era um sacerdote, disse para ele, quando ele foi ungir aos irmãos de Davi, ele falou, não, Samuel, você vê a aparência, mas eu não, eu olho o coração. Então Deus não vê como os homens vê. A justiça de Deus não é a justiça de homem. Você está olhando uma situação segundo a sua visão de vida,
Mas Deus tem planos na vida daquela pessoa e tem planos na sua vida. E muitas vezes de você estar olhando a vida do outro, sem agradecer, sem glorificar a glória de Deus se manifestando lá, você está olhando e ainda deixando entrar sentimento de revolta, de tristeza, de abatimento, está repreendido. Manda embora isso da tua vida. Porque isso só vai trazer tristeza, só vai trazer, adiar mais a obra de Deus na sua vida. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Simples. Conhecer a Deus. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Me dá paciência. A ansiedade é um desgosto. A pessoa que ficou desgostoso, infeliz com a prosperidade alheia, ele já está ansioso. Ele já está triste, amargurado, não tem mais gosto por nada, já abate, já não quer mais agir. Por quê? Porque ele não conhece a grandeza de Deus. Procura conhecer a Deus, não ser mais como criança. A Bíblia fala que a gente não tem mais que ficar tomando leitinho. Deveríamos ser maduros na fé, porque esse tipo de sentimento é sentimento carnal, que pertence à velha criatura, e nós ainda, mesmo como novas criaturas nascidas em Cristo, muita gente está ainda acolhendo esse tipo de sentimento no coração, na alma. E o que tem que fazer para tirar? Buscar em Deus força. E aquilo, quando você identificar, não ficar negando, não. Tá? Dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Tessalonicenses 5,18, 1 TS. 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia manda a gente dar graças a Deus em todas as coisas, na alegria, no momento de tribulação. Graças a Deus, Deus está no controle, Deus vai dar vitória. Graças a Deus eu vou conseguir superar isso. Graças a Deus que me fortalece, eu vou conquistar. Graças a Deus que vai mudar essa situação em breve. E Deus está me ensinando e me disciplinando. Davi amava quando Deus disciplinava. Muitas vezes as lutas na nossa vida são disciplinas de Deus. Mas nós não, nós queremos sempre estar bem, não queremos ser disciplinados nunca. Então, supere a inveja. Como? Agradeça a Deus por todas as coisas. Abençoe pessoas. Aquele que está sendo beneficiado, que está em abundância, que está em alegria, glória a Deus pela vida dele, Senhor. Isso é a tua glória sendo manifestada. Senhor, porque tudo vem de ti. Nada vem do homem, é do Senhor que vem todas as boas coisas. O bem vem do Senhor, tá? Então, abençoe as pessoas. Aquele que você está sentindo inveja, abençoa. Abra a boca, verbaliza. Não adianta, eu abençoo na minha cabeça. Não, você não abençoou, está guardada a inveja. Aquele que consegue, ele abre a boca e se liberta. Valoriza o que Deus tem feito na sua vida diária. Aprenda a agradecer. Tem gente que está reclamando do que tem. Podia ter melhor. Podia ser melhor. Que não é bom. Para com isso. Deus deu. Agradece. Senhor, muito obrigado. Agradece o pão de cada dia. Agradece a vida, a saúde, os objetos que você tem. Abençoa. Deus se alegra tanto com o coração justo, porque Ele é um Deus generoso, Ele é misericordioso. E toda pessoa generosa, ela prospera. Deus alegra-se com aquele que se alegra. Romanos 12,15. E chorem com aqueles que choram. Então, isso. Eu quero deixar para vocês só para encerrar, tá, irmãos? Se você sentir que tem inveja no seu coração, peça a Deus misericórdia. Pede a Deus para libertar, para tirar, porque ela é uma raiz de Satanás. Pertence à carne, à velha criatura. E nós não estamos mais na carne para viver como quem está na carne. Ela traz podridão de ossos. Ela corrói, ela destrói. E quem abriga a inveja, ela não receberá o reino dos céus, não entrará. É um sentimento que tem que ser expulso das nossas vidas, dos nossos olhos. Purifica os vossos olhos, santifica os vossos pensamentos, purifica as tuas palavras, guarda o teu coração de pecar. Cuidado com o que fala. Até aquele que se cala só no olhar já peca. Olhou com inveja, já está pecando. Porque Deus não é burro, Deus está vendo todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é onisciente. Ele sabe o que está nos pensamentos e nas intenções do coração.
Então não adianta querer enganar Deus. Se sente, a partir de hoje, se ajoelha diante de Deus e fala: Senhor, me perdoa. Eu sou invejoso, eu sou invejosa. Limpa meu coração, limpa minha alma, limpa meus olhos, que eu consiga me alegrar com o meu irmão pelo que ele tem, que eu consiga glorificar o seu nome junto com o meu irmão, que eu me alegre com quem se alegra, que eu não fique comparando e nem desconfiando da tua justiça na minha vida, não. Que eu aprenda a confiar no Senhor e saber que o Senhor cuida de mim. Obrigado, Deus. Comece a agradecer ao Senhor. E Deus há de abençoar a sua vida, tá? É isso que eu queria deixar para vocês. E que Deus abençoe, que Deus livre de todo o mal, de toda ação contrária do inimigo, todo engano de Satanás, mas que nós aprendamos com Jesus que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar o nosso próximo, que nós devemos abençoar os que nos perseguem, perdoar os que nos ofendem, amar a todos. Então, eu deixo essa palavra para você. Primeira, Romanos 12:15. Alegre-se com quem se alegra e chorem com aqueles que choram. Tá bom? Que Deus abençoe, dê graça na sua vida, em nome de Jesus.